Sonhos, visões, fim do mundo, tudo isso a gente vai conversar hoje aqui no nosso canal. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, me chamo irmão Fábio aqui de Almirante Tamandaré e a gente, como prometido, a gente veio trazer um vídeo um pouco mais completo do tema de ontem, né, sobre a questão, né, do fim dos tempos, sobre a questão sobre sonhos, visões, entre tantas outras coisas. Amém, irmão? Lembrando que o texto, o tema é Mateus 24, verso 12 e 13, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Então, assim, a palavra de Deus nos diz sobre o fim dos tempos, né? Jesus ele vai falar sobre o fim dos tempos, né? E sobre a iniquidade, sobre todas essas questões, né, de esfriamento espiritual, né? E como eu falei ontem para os irmãos, né, eu há mais de uma semana praticamente, Deus começou a estar me levantando, incomodando para estar lendo a palavra, para estar buscando, né, e principalmente estar mandando mensagem para os irmãos, gravando vídeo. E, né, quando eu comecei isso, né, primeiro agradeço a Deus, né, porque está dando frutos, né, tem pessoas se inscrevendo no canal, tem pessoas curtindo, comentando, então está sendo muito bom. Mas principalmente agradecer a Deus aí por estar nos levantando para orar e buscar ler a palavra de Deus, porque é muito importante, irmãos, né? O povo perece por falta de conhecimento, então a gente não pode ficar nessa aí de, né, somente tá indo em cultos, ou muitas pessoas nem nos cultos vão. Nós temos que meditar na palavra, orar, jejuar e buscar o Senhor. Então, como eu falei para os irmãos, comecei há uma semana, como vocês podem ver aí nos vídeos que eu comecei a postar, e Deus começou a me incomodar com algumas coisas, me mostrar algumas visões, sonhos diferentes do que eu já tinha tido, né? Para quem não acredita em visões, né, eu temo em falar para os irmãos que é uma verdade, acontece, são sonhos e visões que realmente acontecem, né? E como eu falei no vídeo passado, eu tive uma visão e eu vou falar para os irmãos, né? Primeiro vamos ver se tem base bíblica, né, sobre essas visões, esses sonhos. Em Atos 2, verso de número 17, vai dizer assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, né, nós podemos ver que realmente tem base bíblica. Em Atos 2, né, eles estão se referindo também, assim como Jesus fala, né, do fim dos tempos, que o amor de muitos vai se esfriar, né? Ele também fala sobre esse derramamento do Espírito Santo, onde vai se levantar dons. Então, irmãos, como eu falei para os irmãos, para não ficar repetindo a mesma coisa, eu tive uma visão no dia 20, né, que eu creio que foi sábado, né, no culto ao qual o nosso irmão Marcelo ele estava pregando a palavra. Enquanto eu estava ali acompanhando ele em cima do altar, junto com ele, né, dando apoio, para quem não sabe, né, nós somos líderes aqui da mocidade, onde nós congregamos, e nós estávamos administrando o culto da mocidade. Quando ele estava pregando essa palavra, né, que se eu não me engano é Naum, né, que ele estava pregando, né, capítulo 1, e de repente eu tive essa visão, né, uma visão bem diferente, mas uma visão que eu nunca tinha contemplado, que eu estava, né, no altar e eu comecei a orar, a clamar, de repente fui tomado em línguas, comecei a falar em línguas e de repente eu comecei a olhar para o céu, eu contemplava um mar sobre a minha frente e nesse mar, no fundo do mar assim tinha
para frente, aliás, do mar, tinha duas montanhas e eu contemplava o céu. E no céu tinha um arqueiro, né? Ele estava com um arco apontado para o lado esquerdo, né? Ele estava apontado para o lado esquerdo. Quando eu comecei a contemplar essa cena, aquele arqueiro ele se virou em direção à terra, né? O formato dele já não era somente de estrelas, né? Como se fosse estrelas pegando fogo, mas sim um formato de um homem pegando fogo. E esse homem pegando fogo, ele atirou uma flecha em direção à terra. E essa flecha caiu dentro desse mar. Quando caiu dentro desse mar, teve uma grande explosão e eu contemplei uma grande névoa, uma fumaça que subia sobre esse mar, né, e começava a cobrir toda a face da terra, de forma que todos os moradores da terra começaram a odiar um ao outro, né? Foi uma visão muito forte, foi uma visão muito rápida, né? Eu tive a oportunidade também de testemunhar nesse mesmo culto e estou aqui dando esse testemunho para os irmãos. Irmãos, e o que tem a ver essa visão, irmão Fábio? O que tem a ver essa visão que você viu? Às vezes não tem nada a ver, às vezes é tua loucura, não. Cada um pensa do seu jeito, né? Eu tive uma visão muito clara, a qual esse arqueiro ele jogava essa flecha, essa explosão, a névoa, e de repente Deus ele me entregou essa passagem, né, de Mateus 24, né, capítulo 12 e 13, que fala sobre esfriamento, e me mostrava a raiva de todos ali, né, um contra os outros. E o que me chamou a atenção, irmãos, porque eu recentemente peguei esse celular, então estou aprendendo a mexer um pouco nele, tanto que também não sei mexer muito nas redes sociais. O que me chamou a atenção, irmãos, foi que no mesmo dia teve um alerta, né, eu acho que todos sabem aí, né? E o que me chamou a atenção, irmãos, é porque teve esse alerta da Defesa Civil, né, justamente no mesmo período, entre sexta e sábado, eu não tinha recebido esse chamado, pelo menos não encontrei no meu celular, também não tinha conversado com ninguém, né, porque o dia inteiro eu fiquei dentro da igreja e a maioria do tempo eu não fiquei mexendo no celular, né, e a palavra misantropia, né, para quem não sabe o significado de misantropia, muito por coincidência, né, com a visão que eu tive, é ódio, né, ódio à raça humana, né, desprezo. Então, assim, me chamou muito a atenção isso. E muita gente vai achar que é por acaso, isso daí está acontecendo por acaso, mas não, irmãos, realmente é uma grande potestade que vai se levantar, um demônio muito forte que vai fazer que o pessoal, dos irmãos, até mesmo irmãos de igreja, vão começar a se odiar, os irmãos vão começar, né, um não querer conversar com o outro, e muitos aí talvez estejam já nesse pensamento, irmãos. Infelizmente aí você já contempla em igrejas, né, em todos os lugares, né, se você vê só desgraça nesse mundo. Então, o que você quer dizer com isso, irmão Fábio? O que eu quero dizer com isso é que Jesus Cristo ele está voltando, os sinais estão aí, e eu creio que esse vai ser um dos grandes sinais da volta de Cristo, né? E, irmãos, eu não sou especialista em Apocalipse, e como Jesus mesmo, quando é perguntado, né, sobre a questão do fim dos tempos, ele fala, não se preocupe com isso, né? Ele fala até da passagem lá do casamento, que o Senhor foi para o casamento e o bom servo tinha que ficar esperando na porta, no portão, né? Então, o que Jesus quis dizer com isso? Um bom servo não se preocupa com o fim do mundo, né? Ele se preocupa somente com a volta de Jesus, de estar fazendo a obra de Jesus. Então, que nós possamos estar fazendo a obra de Jesus. Então, esse alerta, né? Não sei se vai chegar para muitas pessoas, né? Mas
esse alerta vai para todos os crentes, aqueles também que são do mundo, né, aqueles que não acreditam em Deus, né, irmãos, que se firme com Deus, tá? Se firme com Deus, porque as coisas não estão fáceis. Infelizmente, eu tenho certeza total, né? Poucas pessoas me conhecem. Quem me conhece, eu tive 3 visões até hoje na minha vida inteira, desde quando eu me converti. E outra hora eu falo sobre as outras 2, mas essa fazia já algum tempo, se eu não me engano, mais ou menos 2 anos que não acontecia esse tipo de visão, e então eu creio que é um grande sinal, né, que algo muito forte, muito poderoso vai acontecer, e aquele que não tiver firmado na rocha vai, infelizmente, perecer. Amém, meus irmãos? É esse o recado de hoje, né? Aqueles que têm ouvidos, ouçam, né? Porque eu creio no Espírito Santo, ele está se comunicando através de sonhos, através de visões. Então o Espírito Santo ele está querendo comunicar à igreja, e a igreja tem que se levantar. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, busquem, orem, jejuem, porque Jesus ele está voltando. Todos fiquem com a paz do Senhor Jesus. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos se encontrar na glória de Deus e nos outros vídeos que vamos estar fazendo aí. Amém?